Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho da ferramenta que a gente já vem utilizando e mostrando para vocês, que é o CropView. A gente tem feito aí análises da relação da produção com o clima para a soja, principalmente, mas hoje a gente vai mostrar que a ferramenta também tem outros produtos que podem ser avaliados, como, por exemplo, o café. E para falar sobre essa ferramenta, a utilização dela para o café, a gente convocou o Marcelo Louro. Marcelo Louro é engenheiro agrônomo e sócio também lá da Rural Tecnologia, empresa que detém o uso aí do CropView, para explicar para a gente como é que funciona essa ferramenta para o café. Só lembrando que estava programado aí para a gente estar entrando agora, 1h da tarde, com a entrevista com o Molion, com o climatologista Molion, em função de problemas técnicos, em função de problemas com as nossas conexões com a internet aqui, a gente acabou atrasando um pouquinho essa entrada. Peço a colaboração de vocês, peço o entendimento de vocês para esse atraso, mas a gente vai seguir a nossa programação. O Marcelo vai contar direitinho para a gente o que aconteceu e, na sequência, o Molion, tá certo? Por isso, continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Marcelo, bem-vindo. Depois dessa explicação por que a gente está atrasado com a nossa programação aqui, Marcelo, peço inclusive desculpa para você também, mas enfim, são coisas da tecnologia que a gente não consegue dominar. Vamos contar como é que essa ferramenta, como é que o CropView funciona aí para o café. Para a soja, a gente já entendeu em outras entrevistas que existe uma relação muito íntima aí, né, com a semente que a gente está usando, com a condição do solo que a gente tem e com as chuvas que vão acontecer nos próximos meses aí, e isso dá um prognóstico para a gente do que como a planta, como a lavoura vai reagir. E para o café, o que é levado em consideração na hora de se fazer essa análise? Boa tarde, Alexander, boa tarde, participantes, e é um prazer, agradecemos aí a oportunidade de colaborar e trocar algumas informações com vocês. E, bom, como nós falamos anteriormente, o CropView é uma ferramenta que interpreta a penalização climática nas culturas. E nós trabalhamos com culturas anuais e com culturas perenes, né? Você já conhece, tem algumas experiências com a soja, e a principal cultura perene que nós monitoramos, que nós trabalhamos, é o café, sem dúvida nenhuma. Então, a gente consegue interpretar o que o clima fez e vai fazer em termos de produtividade na cultura do café. Como isso funciona? O cafeeiro ele tem basicamente 4 ciclos fenológicos, né? Ou seja, a planta se comporta, a gente pode separar em 4 momentos distintos. O primeiro momento, que é o momento da indução floral, ele vai de abril até setembro, ou seja, nós já passamos por essa fase, é uma fase importante, na qual o clima tem uma interferência muito grande, a planta acumula energia, ela está passando por uma transformação para a fase seguinte, que é a fase que vai de setembro a dezembro, que é a fase da florada. Então, essa fase da florada, que nós estamos vivenciando ela nesse momento, nessa etapa, é sem dúvida nenhuma uma das fases mais importantes dentro da cafeicultura, porque ela vai determinar o quanto será a produção, quanto será a produtividade. Se o clima tiver uma interferência forte nesse momento, ou seja, se houver uma falta de água muito grande, se houver uma condição desfavorável de temperatura, essas flores não vão vingar, elas não vão se transformar em grãos. Então, as outras etapas, que é a etapa de granação, que é a terceira etapa, que vai de janeiro a março, ela vai ser comprometida, porque obviamente não vão existir grãos na planta para a produção. E a quarta e última etapa, que vai de abril a junho, que é a etapa de maturação e colheita do cafeeiro. Então, a gente pode olhar a cultura do café nesses 4 momentos climáticos possíveis, tá? E a gente está nesse momento exatamente no pós-florada, né, Marcelo? E você separou aí para a gente 2 regiões onde as principais floradas já aconteceram, que é a região de Alfenas e a região de Manhuaçu. Alfenas no sul de Minas, Manhuaçu lá na zona da mata.
Você tem alguma preferência? Vamos começar por qual região, qual município aí? Vamos começar por Alfenas. Ele está aqui identificado aqui no mapa. E eu já estou aqui na tela do CropView, o usuário vê exatamente isso aqui que nós estamos passando, né? Então, qual é a situação de Alfenas nesse momento? Eu entro aqui em Alfenas. Considerando uma florada que aconteceu por volta ali do dia 10 de outubro, certo? Isso é muito importante salientar, porque o sistema trabalha com base de cálculo descendial, de 10 em 10 dias. Então, a florada pode estar dentro deste decêndio, ou em algumas situações nós podemos colocar uma nova data, né? A florada ela é prevista pelo sistema, mas ela pode ser ajustada à medida que o cafeicultor falar que não aconteceu nessa data, a gente pode ajustar essa informação. Muito bem. Então, no caso aqui, nós consideramos que a florada ocorreu dia 10 de outubro agora, né? E o que a gente pode observar? A florada, ela vem identificada aqui nesse momento. A fase anterior, né, que é a fase que começou em abril, a fase anterior aqui que a gente estava olhando, é a fase que eu comentei, que é o estágio de indução floral. Ela ocorreu dentro de uma normalidade também, o clima não provocou nenhuma quebra significativa nesse momento, e a florada ocorreu agora nesse decêndio que nós comentamos. Então, qual é a situação de clima nesse momento? Sem dúvida, a parte mais importante dentro dos fatores climáticos é a precipitação. E a gente vem com um regime de chuva bastante favorável nesse momento, dentro de uma normalidade, e o que favoreceu bastante a florada e o que deve favorecer muito o pegamento dessa florada. Por quê? O solo está com uma capacidade hídrica bastante satisfatória, que a gente vai ver aqui embaixo naquela curva de balanço hídrico. Deixa eu, Marcelo, só explicar aqui então o que cada uma dessas colunas significa. A primeira coluna, ela é a data em que aconteceu a florada, certo? No caso, ou a data que está sendo analisada, né? Você subiu a telinha aí, a gente vê já desde 1º de abril aqui sendo analisado. De 1º a 10 de abril, de 11 a 20 de abril, enfim. Cada fase tem lá a sua análise. Daí você vê temperatura média naquele período, você vê a chuva acumulada naquele período e se essa chuva provocou excedente ou déficit hídrico. Correto. Essas informações são as informações que a gente vai mostrar na figura abaixo dessa, que é o balanço hídrico. Então, basicamente, nós temos aqui na coluna da esquerda a fase fenológica, que é aquela primeira fase que eu comentei com vocês, que ele começou em abril. A temperatura nessa fase descendial, temperatura média, a precipitação acumulada nesse período, e o que gerou isso, se foi um excedente ou um déficit hídrico. Tá? O déficit hídrico é prejudicial à planta e o excedente hídrico ele é favorável à planta. Então, Marcelo, pelo que eu estou entendendo, ela começou mal. Não, porque é normal essa época do ano haver uma seca, né? Um comportamento, nós vamos enxergar embaixo na figura, essa etapa do ano, essa época do ano, é normal ocorrer um déficit hídrico, que é um regime de seca, e mais do que isso, a planta do café ela precisa de um estresse hídrico para indução floral. Então, a seca ela tem uma componente de desfolhamento na planta, que é normal também, mas ela atua como um catalisador da florada. Tá? Ela avisa a planta que a planta está entrando num momento crítico e que isso começa um novo processo de liberação da florada, vamos chamar assim. Então, essa época que antecede a florada ser uma época de déficit hídrico é extremamente normal, extremamente salutar para o cafeeiro, dentro de um limite, é claro. Mas daí, vamos ver então o que acontece com a produtividade, Marcelo. A gente consegue enxergar até o déficit hídrico aí, né? Puxa um pouquinho a barrinha aí para a gente ver como é que a produtividade reage aí em relação ao que está acontecendo. Por favor. Vamos lá, eu vou deslocar, estou deslocando aqui Perfeito. as últimas colunas.
Por quê? Porque aqui o sistema, essas informações que a gente mensurou aqui de clima, eles provocam o que aqui? Provocam o que o sistema mede, que é a produtividade, a quebra de produtividade. Uhum. Nós partimos de uma produtividade estimada para essa região aqui de 25 sacas por hectare, e esse número pode variar e deve variar de cafeicultor para cafeicultor, mas isso foi só um exemplo. Então, nós partimos de uma produtividade de 25 sacas, e este número, houve uma redução dele, normal, ele está dentro de uma normal prevista, em aproximadamente 7%. Então, a produtividade saiu de 25 sacas, e no momento da florada, ela está em 23 sacas. Produtividade potencial. Produtividade potencial, exatamente. Muito então, bem. O que acontece daqui para frente? A florada aconteceu, não houve qualquer problema hídrico ou de temperatura na florada. Vale salientar que a temperatura alta, a temperatura acima de 35 graus durante 3 dias na florada provoca abortamento de flor. Uhum. E isso é um problema muito sério durante a florada. Então, não aconteceu isso nessa região. A produtividade vem se mantendo. O regime hídrico, a gente percebe aqui que ele já está num regime de excedente hídrico. Nós vamos ver na figura abaixo esse comportamento num gráfico que fica mais fácil. O que é bom para a planta, então? Que é ótimo para a planta, por quê? Porque provoca uma fase vegetativa, que são as outras etapas, né? Provoca um favorecimento da fase vegetativa, ou seja, o café volta a enfolhar, crescimento dos ramos e, obviamente, a parte mais importante, que é a parte da granação. Ô Marcelo, o fato da gente ter ouvido que existe um problema de desfolha muito grande, isso de alguma forma está contabilizado aí pelo processo? Ele está contabilizado em parte devido ao sistema, ele prevê um acúmulo de energia da planta para florada. Uhum. Então, o desfolhamento tem uma interferência direta nisso, né? Então, quanto maior o desfolhamento, quanto pior a situação nutricional da planta, sem dúvida nenhuma prejudica a energia da planta e a energia armazenada para a florada e para as próximas etapas. Muito então, bem. Obviamente, um desfolhamento alto, uma lavoura em estado crítico, ela vai ter uma consequência direta aqui. E o sistema, ele consegue ver até 6 meses para frente, não é isso? A gente não vai conseguir ver todo o ciclo, então. Exatamente. O sistema, nós trabalhamos com uma previsão climática de até 6 meses, que a partir de um momento a gente considera como tendência climática. Mas que no caso da cafeicultura, por ser uma cultura perene, a gente consegue enxergar isso e ter uma ideia muito precisa de como vai ser e como vai se comportar a colheita. Então, na prática, nesse momento, nós estamos observando aqui praticamente até abril de 2017, Tá. que ainda não entramos em fase final de colheita, nada disso. Mas o que a gente pode observar? Que as chuvas estão regulares, elas estão previstas de forma regular, com excedente hídrico e temperaturas dentro de um padrão normal, e a somatória dessas informações não provoca uma queda ou uma quebra de produção, de produtividade durante o ciclo inteiro. Ou seja, da florada para frente não tem penalização nenhuma, então, para a produção? Não tem penalização nenhuma daqui para frente. Aqui nesse quadro nós podemos olhar com um pouco mais de uma visualização do ciclo total. Aqui a linha vermelha, ela significa o momento da florada, Tá. que ocorreu a florada. E daí para frente, essa linha verde é o momento que nós estamos, ou seja, o momento atual. Uhum. A linha amarela significa uma média climatológica desde o ano 2000. Ou seja, as previsões, elas estão, a previsão no caso azul, que é o balanço hídrico, né? Mais uma vez lembrando, o balanço hídrico é a contabilidade do que choveu, do que o solo reteve e do que a planta necessitou. Uhum.
Então, quando nós temos um quadro como esse aí, que ele está totalmente azul, totalmente acima da linha amarela, da média, é uma situação muito favorável climaticamente até o momento. A não ser que haja alguma alteração muito grande nas previsões. E vamos relembrar que o sistema ele é atualizado diariamente. Então, mesmo que houver alguma mudança de previsão, o sistema vai apresentar isso. Então, ele vai se corrigir caso haja alguma dificuldade climática prevista, alguma coisa nesse sentido, o sistema vai mostrar, tá? Então não é uma situação estática. A gente está vendo que o excedente, né, Marcelo, ele está bem acima da média de excedente aí no período. Isso é bom de uma certa forma, não traz nenhum prejuízo em termos de penalização. O excesso de água não traz prejuízo para a planta, como poderia, por exemplo, acontecer com uma soja ou um milho, por exemplo, né? Em determinadas fases. Exatamente. O excesso de água ele tem um favorecimento para o desenvolvimento da planta no sentido com a ótica de produtividade. Mas, obviamente, a cafeicultura ela exige outras coisas, porque imaginando que vai haver um excesso de vegetação, de crescimento, você tem um favorecimento para algumas doenças, o manejo de mato, o manejo do herbicida é muito importante em alguns momentos. Pressupõe-se que choveu muito também, né? Exatamente. E você tem, de repente, até dificuldade de fazer algum tipo de manejo na época certa. Exatamente. Essa é uma das funcionalidades do CropView, porque ele apresenta aqui previsões para os próximos 15 dias, uma comparação com os próximos 6 meses, que é uma tendência climática, e isso acaba favorecendo o cafeicultor a tomar algumas decisões, a se preparar para entrar num regime de manejo, ou seja, as pulverizações que ele vem a ter que fazer, a própria colheita, né? A colheita normalmente é um período seco, mas nós já tivemos várias situações de chuva na colheita que prejudica significativamente a qualidade do café. Então, por um lado, pela ótica de produtividade, a situação está favorável, pela ótica de manejo, exige algumas atenções, exige alguma preparação, algum planejamento para que eles possam ser feitos sem qualquer problema. Muito bem. Então, até onde a gente consegue enxergar, inclusive no período de granação, né, Marcelo, a gente tem uma condição favorável aí para o café lá em Alfenas. Extremamente favorável. Essa condição ela foi feita nesse momento, ou seja, essa previsão ela está sendo calculada nesse momento, como eu disse, ela pode ocorrer alguma alteração, mas pela nossa experiência isso não deve ter grandes variações. De uma maneira geral, o clima deve favorecer bastante o desenvolvimento aí da produção cafeeira nessa região. Muito legal, muito bom. E você preparou uma outra região também importante de produção para a gente, que é lá na Zona da Mata, que é o município de Manhuaçu. Manhuaçu. Vamos dar uma olhada lá, vamos saber como é que está? Vamos sim. Enquanto o Marcelo se posiciona aqui para mostrar para a gente a situação lá de Manhuaçu, quero lembrar aos internautas que a gente está com a nossa programação um pouquinho atrasada em função de problemas técnicos que a gente teve aí com a internet. Na sequência do Marcelo Louro, portanto, a gente tem a entrevista com o Luiz Carlos Molion. Peço que vocês fiquem ligados, continuem ligados com a gente, que a gente vai seguir essa programação. Foi só um atraso em função de problemas técnicos aqui com a nossa conexão, tá certo? Obrigado pela atenção de todos. Pronto aí, Marcelo? Pronto, eu deixei o mapa aqui só para nós termos uma noção da localização. Só recapitulando também, nós monitoramos todas as áreas de produção de café no Brasil. Então, qualquer área e qualquer localização, nós temos condição de monitorar, estamos monitorando. Então, Alfenas estava nessa posição aqui no sul de Minas, já Manhuaçu está nessa situação, nessa localização aqui do mapa. São regiões bem distintas aí, né, de produção. São regiões bem distintas, e a gente vai observar um pouco já um diferencial de clima, o que aconteceu. E só recapitulando também, a situação do Espírito Santo climaticamente tem sido muito desfavorável nos últimos 2 anos.
E então essa localização, Manhuaçu, já está um pouco perto ali do estado, e a gente vai ver o que aconteceu. Muito bom. Então, basicamente, o que nós vamos ver aqui foi o processo é o mesmo que foi feito, a base de cálculo é o mesmo que foi feito para Alfenas. Uhum. A gente tomou como base uma florada acontecendo no dia 10 ali, lembrando que a florada lá na Zona da Mata aconteceu uma semaninha antes, basicamente, aí do que aconteceu no sul de Minas, e, portanto, está dentro desse período aí de 10 dias que o Marcelo já colocou para a gente de avaliação do sistema. Maravilha. Então, como começou aquele primeiro ciclo que eu comentei, fenológico da planta, pré-florada? Ainda lá em abril, né? Lá em abril, 1º de abril. Então, nós já estávamos numa situação com déficit hídrico também, como é normal na época, né? Uhum. E provavelmente aconteceu alguma chuva aqui no terceiro decêndio e tal. Que deu uma equilibrada aí, né? Deu uma equilibrada, a gente pode ver que saiu de um déficit aqui negativo de 11 milímetros, voltou para um 0. Isso está tudo dentro de uma normalidade do clima na região. Clima na época da seca, então isso é muito normal. Então, o que aconteceu? Esse período se estendeu até o dia 10 de outubro, quando ocorreu a florada. E o que nós observamos? A produtividade, que nós partimos de 25 também, e essa produtividade por hectare ela pode ser inserida de acordo com a fazenda, com o cafeicultor, ela já está em 22. Por quê? Porque houve uma redução nesse período de pré-florada. Agora, como a florada aconteceu e houve e já está num déficit hídrico de 25 milímetros, ela já aumentou um pouco essa redução de produtividade. Nós já perdemos 2 sacas aqui. Então já dá para ver que a falta de chuva no pós-florada já dá uma penalizada aí no rendimento, na produtividade lá de Manhuaçu. Perfeito. Porque, como a gente entende isso, né? A cada fase fenológica do cafeeiro, ele tem uma necessidade hídrica, uma necessidade de temperatura para conseguir produzir. E aqui, no caso, ele não teve essa necessidade suprida. Então, por conta de uma falta de água, e já houve uma quebra, não significativa, mas houve uma quebra natural, vamos chamar assim, já no primeiro decêndio pós-florado. São 5 sacas por hectare a menos. Ele já vinha com 22, né? 23, 22 antes de entrar na florada. Sim. E no momento da florada, por conta desse déficit hídrico aqui, ele já aumentou uma queda aí de 10% praticamente, saiu de 22 sacas para 20. Mas ainda assim está verdinho aqui. Quando começa a fugir muito do normal, ele aparece em outras cores, não é isso? Exatamente. Nós temos já uns parâmetros de quebra de safra estabelecido. Às vezes o cafeicultor, o usuário, para não ter qualquer surpresa, ou não ter qualquer dúvida, a gente pode observar aqui nesta escala, né, o sistema ele vai mudando de cor à medida que isso entra no momento crítico. Eu diria que a partir dessa cor alaranjada para frente, a quebra começa a preocupar um pouquinho. Tá? Muito bem. Nesse momento, e daqui até o mês de abril, que a gente também enxerga, os próximos 6 meses, está dentro de uma normalidade. Quer dizer, a penalização maior dela foi nesse pós-florada mesmo, que faltou um pouquinho de água para a planta. Faltou um pouquinho de água para a planta, num momento importante, né, no momento de florescimento. Agora, também não foi nada muito significativo. Se estendesse por mais um decêndio, se as chuvas não voltarem à normalidade, isso pode aumentar essa quebra sem dúvida nenhuma. Muito bom. Então, a gente também tem uma condição favorável, só que com um percentual em relação ao potencial menor do que no sul de Minas, por exemplo, lá em Alfenas. Exatamente. Essa figura aqui, se eu vou voltar à figura de Alfenas para a gente poder ter uma visão comparativa. Agora nós estamos na tela em Alfenas. Olha a diferença. Alfenas tudo bem, um excedente hídrico,
um comportamento acima da média, aparentemente tudo tranquilo, tá? Agora a gente volta para Manhuaçu. Recapitulando, a linha amarela é a média, né? A média dos últimos, desde 2000, e a linha azul é um momento real que nós estamos vivendo. Então a gente vê a florada aconteceu, que é a linha vermelha, ela já aconteceu no momento que houve chuva, o balanço hídrico se regularizou, se equilibrou, mas houve um déficit hídrico, houve uma falta de água, daí aquela quebra que aconteceu. Então, até inclusive mais acentuada do que o histórico, né? Do que o normal. Exatamente, né? Exatamente. Você vê que essa quebra foi mais acentuada do que o histórico, e as previsões indicam, né, daqui para frente, esse momento que nós estamos, que é a barra verde, começa a melhorar, né? As previsões indicam que as chuvas vão entrar num regime normal, chuva, inclusive com excedente. Por isso é que vai trazer essa curva aqui lá para o meio de novembro, com excedente hídrico. Isso ainda são previsões, tá? E assim por diante. Então, assim, quando a gente compara aqui, né, Marcelo, do que vai acontecer, que é a linha azul, com o que historicamente acontece, a gente vê que tem um excedente hídrico menor nesse mês de dezembro, novembro, enfim, do que o normal. Mas isso não está penalizando a planta. Não está penalizando a planta exatamente por aquele comentário que nós fizemos no início. A fase fenológica que ela vai estar nesse momento, que seria a fase de granação, a fase de desenvolvimento da planta, ela está suprida, a necessidade da planta é atendida, apesar de ser abaixo da média climatológica. Inclusive no momento de granação mesmo dos frutos, ainda assim tem água suficiente para granar aí a produção. Exatamente. Daí a importância do Crop View. O Crop View ele vai além da informação meteorológica, vamos dizer assim. Então, o que ele faz? Ele interpreta o que o clima aconteceu, o que o clima fez, o que o clima está prevendo na planta. Então, às vezes você fala, bom, vai faltar água. Não vai faltar água, porque a planta naquele momento ela já está com a necessidade suprida. Entendeu? Então nós vamos um pouco além da meteorologia, nós traduzimos o que a meteorologia faz na lavoura. E talvez, né, Marcelo, isso você pode confirmar ou, enfim, negar se não for verdade, talvez o fato de ter menos chuva que não prejudique o desenvolvimento da planta, mas possa facilitar inclusive o manejo, né? Perfeito, exatamente. Você tem uma condição de desenvolvimento de produção muito boa, normal, dentro da normalidade. Já houve uma quebra aqui nessa fase florada que nós estamos falando, e que, por outro lado, ajuda no controle de doença, no manejo do mato, e lá na frente até na colheita, né, que também é um momento muito importante. Muito legal. Mais uma vez, lembrando, isso é dinâmico. Isso aqui, as previsões elas são alimentadas, o sistema se abastece de dados, e isso é dinâmico, isso pode mudar, isso pode haver uma alteração, e o sistema vai informar isso, o Crop View vai informar. Muito bom. Marcelo, hoje a gente falou de Alfenas e Manhuaçu, mas quantas cidades estão dentro aí do sistema e que podem ser analisadas? Nós monitoramos 100% das regiões produtoras de café, 100%. É? Então, as principais áreas produtivas, o Paraná teve influência de geada em 2013, que mudou um pouquinho a bianualidade do café, e, enfim, São Paulo, Minas Gerais, que é o principal estado produtor, com 60% da produção nacional. Então, estamos abertos aqui a simulações de qualquer região produtora, estamos à disposição. Muito bom. E em relação aos alertas, no caso da soja, a gente acompanhou que sempre que tem uma condição desfavorável climática, aí solta um alerta de cuidado para o produtor. Esse monitoramento acontece para o café também? Acontece sim. Basicamente, um evento geada, que é o evento mais importante climático aí, né? Talvez o segundo, o primeiro é déficit hídrico, mas a geada é um evento que o sistema monitora e ele avisa
antecipadamente a tendência de ocorrência de geada. Então, se ela ocorreu ou não, a geada é um fator extremamente regional, dependendo do local, da localização da lavoura, da face que a lavoura está instalada, ela ocorre ou não, mesmo em regiões que houver um alerta. Então, a gente precisa confirmar isso para o sistema penalizar. Então, na prática, o sistema avisa que há uma condição favorável à geada, uma semana, 15 dias antes, e nesse evento é necessário entrar em contato com o cafeicultor e confirmar a ocorrência da geada, porque a geada não é um fator exclusivamente de baixa temperatura, ele exige algumas outras condições para que ela ocorra. Muito legal. Em termos de doenças também, pragas e doenças? Pragas e doenças nós não monitoramos, porque é um fator bastante dedicado à lavoura. As condições climáticas, sim, mas a ocorrência ou não depende muito da amostragem, de um manejo que é feito. Então, isso o sistema não emite alerta. Nós emitimos o alerta de alta temperatura na florada. Isso é uma coisa que fica com o sistema, mas a gente já avisa isso, aquela temperatura acima de 34 graus, o sistema acompanha isso. E talvez uma das ferramentas muito importantes, né, que o sistema tem em regiões de colheita de café para exportação, para qualidade, é o manejo na colheita. Muito bom. Às vezes, em alguns anos, ocorrem chuvas, precipitações na colheita e o sistema ele avisa o favorecimento da colheita. Muito bom. O CropView tem lá seus 30 dias para a pessoa ver, entender, tirar dúvidas em relação ao sistema, que é gratuito, né, Marcelo? Então, quem quiser participar do sistema, o que deve fazer? Conhecer o sistema? O site, né, acessar o nosso site, você tem no site todo o procedimento para fazer esse cadastramento o test drive, que a gente chama. Existe, inclusive, um filme que demonstra a utilização e nós estamos aqui à disposição para explicar, para entrar em contato por telefone, para esclarecimento de dúvida, para que o usuário extraia o máximo de informação e principalmente nessa época do ano, né, que é uma época muito importante e que conheça o sistema e que consiga tirar todo o proveito que ele oferece aí. Muito bem, www.cropview.com.br, o site aí para você fazer o seu teste, inclusive para fazer aí um acompanhamento mais de perto das condições do café. Condições que são analisadas, como o Marcelo disse, o ano inteiro em todos os 4 principais momentos da lavoura, que começa lá em abril, passa pela florada, tem a granação e depois a maturação dos frutos. Todos esses momentos são monitorados e relacionados com o clima, para, no final das contas, a gente ter aí um potencial de produção na sua lavoura. É muito legal esse sistema, fica a dica para você que está nos acompanhando, cafeicultor de todas as regiões produtoras do Brasil. Marcelo, te agradeço pela participação, a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, quem sabe fazendo uma simulação aí para outras regiões, e aqueles produtores que tiverem algum interesse sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer na sua região, manda para a gente o contato aqui, qual é a sua dúvida, que a gente repassa lá para o Marcelo, para o pessoal lá da Rural Tecnologia. Obrigado por enquanto, Marcelo. Eu é que agradeço, nós estamos à disposição e será um prazer conversar com cafeicultores, com quem tiver o usuário do sistema, estamos à disposição aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom. Obrigado, viu? Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado. Até logo. Tá aí então Marcelo Louro, engenheiro agrônomo, lá da Rural Tecnologia, trazendo as informações para Alfenas e Manhuaçu. A condição é favorável aí de uma forma geral para as lavouras, principalmente no pós-florada. Vamos ter chuvas que podem ajudar aí a ter um potencial praticamente de bom, adequado aí para a produção. Daqui a pouco a gente volta.